Precisamos retornar ao Santo Evangelho. Nessa inspiração que eu convido a cada um de vocês a participar dessa série acerca da Lexio Divina, para que você possa fazer um mergulho na palavra por meio da leitura, meditação, oração e contemplação. Aleluia! Eu me chamo Eduardo Badu, sou fundador da comunidade Maria Serva da Trindade. Seja bem-vindo em nosso canal. Tem variedade de informações, música que irá de fato tocar o seu coração. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like caso goste de algum dos nossos vídeos. Isso é importante para que possamos também fazer com que os vídeos alcancem outras pessoas. E deixe seu comentário, sua sugestão, porque esse feedback faz com que possamos crescer e servir melhor o povo de Deus. A igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como venera o próprio corpo de Cristo. Ou seja, a mesma adoração que se dá e veneração à Santa Eucaristia deve também se dar à Palavra de Deus. Por isso que na Santa Missa nós conseguimos ver essa realidade muito clara. Antes de comungarmos o corpo de Cristo, nós somos chamados a comungar Cristo Palavra, o pão da Palavra. E São Paulo vai dizer que a fé ela é adquirida em ouvir a pregação da palavra. Então, quando nós ouvimos a pregação da palavra, que ela entre em nossos corações, toque em nossas mentes, cai em nosso coração, os nossos olhos se abrem e, de fato, nós iremos com toda a clareza dizer: és o corpo de Cristo que está presente na Santa Eucaristia. Nós iremos mergulhar nos mistérios de Deus, nós iremos ter uma vida espiritual e nós iremos, de fato, tocar nos milagres, porque Deus irá provocar no nosso coração sempre uma reação. São Jerônimo, o grande exegeta, ele vai dizer que desconhecimento das Sagradas Escrituras é desconhecimento de Cristo, autor da palavra. Então, se eu julgo ser cristão e se eu falo que sou servo do Senhor, mas não mergulho no conhecimento da pessoa de Cristo, da sua mensagem, eu corro um sério risco de fazer aquilo que o Papa Bento XVI, parafraseando São Jerônimo, disse: quem desconhece as Escrituras é capaz de renunciá-la a anunciar. Ou seja, se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou acabar renunciando Cristo, julgando que eu estou anunciando. Porque como que eu vou anunciar a alguém um acontecimento, uma pessoa, se eu não sei quem é, se eu não experimento, se eu não tenho parte na vida dela? Eu vou anunciar a mim mesmo. E vai chegar um tempo da caminhada que nós iremos nos ver cansados, desanimados, e nós iremos sucumbir pelo caminho, porque nós não experimentamos nas Sagradas Escrituras aquilo que a igreja traz para nós, que ela é a alma de toda a igreja e alma de toda evangelização. E a chave de leitura que nós iremos fazer nesse programa sobre a Lexio Divina é justamente a experiência que eu faço com Cristo, palavra, a experiência que eu faço com Cristo na Eucaristia, nos sacramentos, deve me levar a corresponder à urgente missão que a igreja quer que nós façamos, essa igreja em saída, essa igreja missionária. E eu acredito de fato, meus irmãos, que no Brasil nós seremos uma igreja missionária, uma igreja em saída, quando de fato voltarmos ao Santo Evangelho, voltarmos a mergulhar na palavra. E Papa Bento XVI, na época da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, quando ele vai dizer para cada um de nós que é indispensável nesse novo tempo que surge o conhecimento profundo e vivencial da palavra de Deus e que o povo seja educado para retornar ao conhecimento de Cristo, palavra. E aí me chama a atenção de tudo isso é a figura gigantesca de São Francisco de Assis. Ele foi uma profecia viva no seu tempo. Ele foi um evangelho vivo, onde as pessoas de fato retornaram ao Santo Evangelho pela vivência radical que ele vivia. Teve um dia que ele estava numa Santa Missa e ele escutando lá o evangelho sendo proclamado pelo sacerdote, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1, que fala de que Deus nos enviou para anunciar a palavra, para curar os pobres e por aí vai. E naquele momento ele começou a sentir-se atraído em colocar em prática e viver aquela palavra. Ele foi até a sacristia para conversar com o sacerdote, perguntar o significado daquela palavra, e o sacerdote fez um colóquio espiritual, um pequeno colóquio espiritual com ele, e ali ele soube o significado da palavra, e a partir daquele momento ele disse: a partir de hoje, toda leitura bíblica do dia proclamada na Santa Missa
e lido por mim, eu irei colocar em prática. E aí começa também aquilo que ele coloca no início da regra dos frades menores, dizendo: a vida e a regra dos frades menores é a observância do Santo Evangelho. Amados, se nós de fato voltarmos a viver o Santo Evangelho, nós iremos ver muitas coisas acontecendo em nossa vida, ao redor de cada um de nós, e nós seremos essa igreja viva, missionária, e iremos contribuir para que um poderoso avivamento aconteça. Por isso, eu gostaria que você pudesse, sim, abraçar essa proposta de meditação bíblica, porque vai dizer São Paulo nas cartas a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, que toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, se você quer se tornar perfeito, quer se tornar santo e capacitado para toda boa obra, mergulhe na palavra de Deus, que o seu apostolado será potencializado e você irá certamente colher os inúmeros frutos. O documento de Aparecida, que provoca no nosso coração também esse retorno à Sagrada Escritura, vai também nos convidar a retornar também à prática antiga do método da Lexio Divina, que é um método que ficou muito tempo na vida religiosa e muitos de nós leigos não tivemos acesso. Mas hoje muitos irmãos estão fazendo, muitas pessoas estão retornando ali a palavra por meio desse método maravilhoso de leitura orante. Não é uma leitura intelectual, mas sim uma leitura vivencial. Não requer conhecimento de filosofia, de teologia, de doutrina, requer apenas que você se deixe conduzir naquele mergulho na palavra de Deus, e o Espírito vai te inspirando, te trazendo palavras acertadas para o teu dia a dia, para o teu cotidiano. E a liturgia da igreja ela é tão rica e tão bela, como vai dizer dizia Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, que ele falava assim: a Igreja Católica é a nossa casa, na Igreja Católica nós temos tudo. Infelizmente, muitos irmãos falam assim: somente nas denominações cristãs, protestantes, que eu tenho conhecimento da palavra. Não, meus irmãos, é na Igreja Católica. Aqui está o depósito Fidei, aqui está o depósito da fé, aqui está todos os elementos basilares para que possamos de fato ser salvos, para que possamos de fato, nessa vida peregrina, cumprirmos a nossa missão. E aí eu gostaria de fato de trazer essa leitura orante, reverente da palavra de Deus, para que você possa descobrir a vontade de Deus na sua vida e garantir um estímulo, para que você, colocando em prática, você de fato possa entender que ela é vida, que ela é alimento, que ela é suprimento, que ela é água, que ela é pão, que ela é tudo que você precisa para que você esteja de pé. E aí, o método da Lexio Divina, que é uma leitura privilegiada da Sagrada Escritura, ela compreende-se 4 pontos. Badu, você me convidou para fazer parte de um grupo de WhatsApp, que você iria nos ajudar a ler a palavra, sim, mas antes de nós tocarmos no próximo programa de forma concreta, no texto bíblico, e fazermos a Lexio Divina, você precisa compreender o que é a Lexio Divina. Precisamos começar pelo alicerce, pela base, para aí sim nós possamos construir de fato o telhado. Então nós estamos começando, desculpa a redundância, do início, para que você possa, de fato, ter um estudo frutuoso ao longo desse caminho. Existem inúmeras formas de lermos a palavra de Deus, mas gostaria aqui de trazer para vocês uma que, para mim, é uma forma privilegiada de você, de fato, mergulhar na palavra de Deus, que é a leitura orante da palavra, que se chama Lexio Divina, habitualmente conhecida como leitura divina, leitura de Deus, leitura orante, leitura da palavra, que torna-se de fato uma leitura atenta e reverente da Sagrada Escritura, não para satisfazer a curiosidade intelectual, como eu já disse anteriormente, mas para alimentar a vida de fé e de fato ter um encontro pessoal amoroso com Jesus Cristo. Olha o que vai dizer, que eu quero trazer para vocês. Isso está aqui no livro que eu estou escrevendo e que você em breve terá as mãos. O batizado é chamado a recorrer ao Evangelho para alcançar a água da salvação e encontrar nela a resposta correta às dúvidas da existência humana, a fim de alimentar o espírito em sua peregrinação à pátria.
Esta maneira de reagir faz com que a Lexio Divina possa ser considerada como uma leitura existencial da Bíblia, longe, todavia, de esgotar na esfera intelectual, pois devemos assumir a vida interior com todas as suas expressões. E aí, Badu, o que é essa tal Lexio Divina? Ela compreende 4 etapas. Primeira etapa, leitura. O que nós temos que fazer? Ler. Entender o que o texto diz. Hoje, há uma falha muito grande no Brasil de que as pessoas não conseguem colocar em prática determinadas coisas por falta de interpretação do texto. Por que falta de interpretação do texto? Porque muitas pessoas, sobretudo os adolescentes e os jovens, não querem ler o texto. Estão o quê? Viciados de visitar no Google, viciados a ter respostas prontas das pessoas, mas não querem ler o texto para saber o significado do texto. E aí acabam tomando decisões de forma errôneas porque não começam da base. Então, a primeira coisa da leitura orante é você ler o texto na perspectiva de entender o que o texto diz. E ali você ler 1, 2, 3, 4 vezes em voz alta, no silêncio, em voz baixa, para que você de fato possa fazer com que aquela palavra se torne carne em sua carne, que aquela palavra se torne sangue no seu sangue e esteja ali incorporada ao seu patrimônio espiritual. E aí, quando você faz esse caminho, você depois vai passar para uma segunda etapa, que é a meditação, onde você vai pegar um versículo bíblico que te chamou a atenção, uma palavra, uma frase, um sentimento, uma expressão, e ali você vai ruminar, você vai ficar toda hora repetindo apenas agora aquele versículo, aquela expressão, aquilo que te chamou a atenção. E quando você de fato começar a fazer com que aquela palavra entre, agora você está meditando, fazendo com aquele movimento que Maria, a Virgem Santíssima, fazia, que era guardar no seu coração as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus e meditá-la. E aí ela foi uma mulher que colocou em prática, porque ela primeiro lia o texto, depois ela meditava. E aí depois, como resposta àquilo que ela leu e àquilo que ela meditou, aí vinha também a terceira resposta, que a Virgem Maria é um modelo para cada um de nós de vida orante. Então, a terceira etapa que nós devemos fazer é a oração, onde agora eu respondo o que de fato aquele texto provocou em mim. Só para tirar uma dúvida, quando a gente lê o texto, a gente busca o que o texto diz. Quando a gente medita, a gente busca agora o que o texto me diz. O que ele está dizendo não agora para Pedro, não agora para João, não agora para o povo de Israel, mas o que está falando para mim, Badu, neste momento, neste contexto que eu vivo, nesse tempo que eu vivo. E na terceira etapa, que é a oração, agora é a minha resposta. Agora é eu que vou falar o texto. E aí, diante daquela provocação, eu faço uma pequena oração como resposta, gratidão daquilo que Deus fez. Pode ser uma oração de louvor, uma oração de agradecimento, uma oração de ação de graça, uma oração de quebrantamento, uma oração que vai fazer com que você de fato possa romper com o pecado. E aí você vai, na medida que você for fazendo, Deus vai te inspirando. E por fim, tem o momento da contemplação. O momento da contemplação é a gente rever o caminho que nós percorremos de leitura, meditação, oração e agora falar assim, eu quero colocar em prática. Como que eu vou colocar em prática o Evangelho, a palavra meditada no dia de hoje e, sobretudo, como que eu vou transmiti-la aos outros? Aí, no momento de silêncio, você vai ouvir o Espírito Santo te inspirando o que fazer. Então, ele pode te inspirar várias coisas e aí você vai colocar em prática. Assim eu termino o vídeo de hoje, já deixando uma curiosidade no seu coração, na sua mente, porque no livro vão ter muitas outras informações e também no grupo do WhatsApp nós iremos debruçar sobre coisas específicas para te ajudar. Espero que você tenha gostado, espero que você queira perseverar conosco nesse caminho e que nós teremos daqui para frente mais 5 vídeos onde nós iremos meditar de forma concreta um texto bíblico e fazer juntos a meditação da Lexio Divina. Que Deus vos abençoe, é só alegria!